Entrevista de José Walter Bautista Vidal à revista Caros Amigos. Caros amigos, o senhor foi secretário de Tecnologia Industrial do governo Geisel? Como se deu isso? Bautista Vidal. Bom, fiz minha pós-graduação em Física Nuclear na Universidade de Stanford. Só que resolvi voltar para a minha Bahia e quando cheguei disse para mim mesmo: que diabos vou fazer com a física nuclear na Bahia, com esse sol e esse mar? Aí resolvi mudar para a Geofísica e, como diretor do Instituto de Física da Universidade da Bahia, fundei o Centro de Geofísica. Durante 3 anos, treinei os primeiros 67 geofísicos brasileiros que descobriram a bacia de Campos e criaram para a Petrobras a plataforma continental, até então considerada inviável. Fundei ainda o Instituto de Física e cerca de 30 instituições de tecnologia no país. Aí, aos 28 anos, fui chamado pelo governador da Bahia, Luiz Viana Filho, para ser secretário de Ciências e Tecnologia. Primeira secretaria do gênero no país. Foi uma fase muito rica, participei decisivamente da criação do Polo Petroquímico de Camaçari e ali saí da redoma da ciência onde vivia, era um físico teórico e fui jogado no puteiro, risos. Foi um choque. Eu tinha falado ao governador que me chamou, mas a ciência, governador, é incompatível com a política. E ele, você quer dizer politicália, pois se eu não tivesse condições de fazer a secretaria, não a faria e nem o teria chamado. Cumpriu, jamais permitiu qualquer ingerência. Mas veja minha ingenuidade de achar que ciência se faz fora do poder. Fui constatar isso depois. Aí criamos o Complexo Petroquímico, o Centro Tecnológico, para ser um dos maiores do mundo, mas a participação japonesa, francesa e alemã, mesmo minoritária, jamais permitiu que o centro existisse. Porque, se ele vingasse, passaria para as mãos brasileiras. O controle do processo petroquímico, que hoje terminou na mão desses, bom, deixa para lá. Quer dizer, teria sido montada a indústria petroquímica autônoma. Caros amigos, na mão desses, quem? Bautista Vidal. Foi privatizado, fala-se da Odebrecht. Não sei se ela é testa de ferro, petroquímica, é questão do poder mundial, área estratégica. Caros amigos, está na mão de quem hoje? Bautista Vidal. Basicamente dos americanos, japoneses e alemães, cada um jogando para o seu próprio time. Os japoneses começaram dependendo dos outros dois e ganharam autonomia, o que podíamos ter feito até com melhores condições, mas faltou fibra ao governo brasileiro e à própria Petrobras. Caros amigos, por que fugiu das mãos dela? Bautista Vidal. Essa conjuntura política retirou das empresas estatais o poder de autonomia que elas tinham, a partir da chamada abertura. Repare que os militares preservaram essa autonomia. O ministro de Minas e Energia, na minha época, não conseguia reunir os presidentes das suas empresas estatais porque eles tinham total autonomia, funcionavam realmente como empresas independentes dentro dos interesses do país. Caros amigos, foi no governo Fernando Henrique que se deu isso? Bautista Vidal. Não, o processo neoliberal começou em 1979. Antes, no governo Geisel, o Brasil havia conseguido criar sua própria indústria de bens de capital, que era o sonho de Getúlio Vargas. O Getúlio dizia que o país que consegue construir as suas próprias máquinas é um país vitorioso, pois no governo Geisel montou-se um programa que não só ia transformar o Brasil em um país completamente autônomo em combustível, como na maior potência energética do planeta. O programa do álcool, que é a pontinha de um imenso iceberg inexplorado de energia. Caros amigos, em 1979, os militares detinham o poder em todos os sentidos. Então, eles foram entreguistas? Bautista Vidal. Não, calma. Primeiro que os militares não detinham, eles garantiam o poder.
A rigor, o poder verdadeiro sempre esteve, e hoje mais do que antes, nas mãos dos tecnocratas internacionais. Quer dizer, na hora em que o Roberto Campos assumiu o Ministério do Planejamento e o Castelo Branco entregou o poder a eles, nunca mais largaram. O Andrada Serpa, então membro do Alto Comando Militar, general 4 estrelas, não tinha 1/10 do poder que o setor financeiro tinha. Isto é, a ditadura financeira, sim, realmente surgiu no período militar. Caros amigos, com o Castelo, Bautista Vidal. Com ele, mais precisamente com Roberto Campos, e dali nunca mais foi interrompida. Foi num crescendo. Por exemplo, no governo Geisel, com o Severo Gomes, enfrentávamos o Simonsen, o poder financeiro. Enfrentávamos o Banco Central, chegávamos ao Geisel, contestávamos e dobrávamos o Geisel na nossa direção. Hoje, o presidente da República não consegue. O Itamar não conseguiu nomear um diretor do Banco Central. Chegou a publicar a nomeação no Diário Oficial e ela foi despublicada na semana seguinte. Caros amigos, mas por ordem de quem? Bautista Vidal. Do Poder Real, o FMI, que nomeia os diretores do Banco Central, que nomeia os ministros da Fazenda, há muito tempo, desde Castelo Branco. Os militares são pessoalmente nacionalistas e você tem figuras fantásticas como Andrada Serpa, como Hélio Lemos e tantos outros que não tiveram força para levar avante o projeto nacional. Agora, certos militares deram um golpe dentro do golpe, que acabou sendo entreguista. Caros amigos, se os militares não conseguem preservar isso, para que servem? Bautista Vidal. A função dos militares não é de governar o país. Eles não são preparados para isso. Eles assumiram a coisa que não tinham condições de realizar. Aliás, todos eles reconhecem. O Serpa disse sempre que o golpe foi uma consequência daquele descalabro hierárquico indisciplinar que levou de roldão os que não tinham intenção de dar golpe, como ele, que foi para evitar a desmoralização completa das Forças Armadas, que eles não tinham um projeto, não tinham preparo para assumir o comando do país, e a primeira coisa que o Castelo Branco fez foi chamar esse escroque internacional que é o Roberto Campos. Caros amigos, ele seria um dos homens do poder econômico internacional, como o Delfim ou o Simonsen? Bautista Vidal. Ele não é um dos homens, ele serve esse poder. O Delfim é outra coisa. É bem diferente do Roberto Campos. Caros amigos, o Delfim é mais cínico? Bautista Vidal. Mais cínico. Ele é o capo-regime, comandante, competente, inteligente. Agora, mafioso, não é? Caros amigos, erudito, lê muito. Bautista Vidal. Lê muito, é articulado. Ele não conhece coisas substantivas. Não sabe o que é energia, por exemplo, porque não está na tradição cultural dele. Ele trabalha com números. Está fazendo agora um papel importante de defender a empresa de capital nacional, porque é um dos sócios. Está certo, uma coisa até positiva dentro da relatividade do positivo. Caros amigos, ele é sócio de que empresa? Bautista Vidal. Dezenas, risos. Caros amigos, mas professor, quem está do lado da gente e quem está combatendo a gente? Bautista Vidal. Eu acho bom a gente ir às causas, em vez de eventuais atores, porque essa gente, no fundo, não vale nada. Caros amigos, vamos às causas. Bautista Vidal. Vamos às causas. Então, eu estava falando do processo. 1979 foi um ano de ruptura, mal ou bem. Caros amigos, por que em 1979? Bautista Vidal. Porque países como o Brasil, especialmente o Brasil, com uma imensa potencialidade, principalmente em termos energéticos, estavam tomando decisões e medidas que irremediavelmente provocariam uma mudança no poder mundial.
Isso assustou o poder real e houve 2 ou 3 pronunciamentos decisivos em 1979, ano de muitas reuniões do grande capital financeiro internacional, de onde saiu a famosa frase de Henry Kissinger: "Não admitiremos um outro Japão ao sul do Equador." Outro Japão conversa. O Japão não tem energia, não tem minério. É uma ilha nua. Temos a base dos materiais estratégicos do planeta. Então, o Kissinger viu claro e disse: esse negócio não pode continuar. Caros amigos, professor, a coisa não começa em 1973 com a primeira crise do petróleo? Bautista Vidal. No ano de 1973, quando aconteceu a crise do petróleo, uma crise brutal, eu estava na Universidade do Texas como professor visitante da cidade de Austin, ao lado de Houston, que é a capital mundial do poder do petróleo, onde ficam as sedes das grandes corporações, Texaco, Exxon, etc. Quando a coisa estourou, fui conversar com o top man do poder mundial do petróleo. A sociedade americana estava histérica. Havia filas quilométricas nos postos de gasolina e as pessoas se matavam naquelas filas. Fui ao Institute of Gas Technology de Chicago, fui a Houston, conversei com os líderes desse poder mundial e eles se referiam com impropérios aos homens das indústrias automobilísticas porque o poder americano estava centrado em Detroit. Essa coisa do embargo do petróleo foi criada pelas grandes corporações anglo-americanas para desmontar o poder de Detroit e desmontaram. Houve uma mudança de eixo. O poder norte-americano e, portanto, mundial situado em Detroit foi transferido para Houston. Antes da crise, na lista das 20 empresas mais poderosas do mundo, da revista Fortune, havia uma única empresa de petróleo, a Exxon. Depois da crise, passaram a ser 9 entre as 20. Caros amigos, a partir de 1973, Bautista Vidal. A partir de 1973. Mas o problema em si não tem nada de estratégico. O que vale é esse jogo do dinheiro crescendo na mão de quem nada produz, que são os financistas. Com aquela mudança de eixo, os oil men passaram a ter papel decisivo no poder americano e, portanto, mundial. Então, as indústrias de petróleo, que já forneciam mais de 50% do que era consumido pelos americanos, disseram: "Estamos fornecendo a vocês uma riqueza real, que é o petróleo, e vocês estão nos pagando com papel pintado falso. Isso não pode continuar assim." Foi dito pelos oil men com toda a clareza para o governo americano e para Detroit. Aí houve o colapso. Os americanos não acreditavam. O poder americano não acreditava, mas aconteceu o embargo. Foi cortado o fornecimento de petróleo. Aí os homens das finanças viram que a jogada deles havia sido descoberta e não tiveram dúvida. Propuseram uma aliança. Pagamos a vocês com papel pintado falso, quer dizer, pegamos esse dinheiro e criamos o petrodólar. Pegamos esses papéis falsos, emprestamos a juros transitoriamente negativos aos países que têm os maiores patrimônios estratégicos do planeta e depois limpamos esse dinheiro falso e nos apoderamos desses grandes patrimônios. Caros amigos, como funciona essa ditadura financeira? Bautista Vidal. Esse é o âmago de toda a questão. A rigor, a moeda é uma coisa extremamente importante. É uma invenção extraordinária da humanidade, posto que é o símbolo de todas as riquezas. E, claro, quando no processo do escambo o sujeito levava a sua vaca para a feira, ele precisava de sal, de carvão. Como ele ia fazer? Tirar uma orelha da vaca e trocar por sal? Complicado, não é? Aí inventaram algo que era um símbolo da vaca, do sal, que era a moeda, o que era uma coisa divisível. E para simbolizar uma coisa tão importante, a base de tudo, que são as riquezas naturais, eles davam um valor intrínseco às moedas. Elas eram de ouro. Além do valor simbólico, existia o valor intrínseco.
era de ouro, de prata. Costumo usar o exemplo do Kublai Khan, potentado que controlava o dinheiro. Tinha um grupo de ministros da fazenda que assinavam aqueles papéis e eles valiam como se fossem ouro. O ouro acabou, eles passaram para o bronze. E aí seu grande império ruiu, porque o dinheiro não valia nada. Passou a ser uma grande empulhação. E isso está ocorrendo até hoje de maneira escandalosa e à beira de um colapso, porque se avalia que o papel moeda circulante seria, no mínimo, 50 vezes a riqueza que deveria representar, ou seja, 50 vezes falso. Então, é um sistema completamente desacreditado, falido. Os bancos estão caindo aos pedaços em todos os países. Nos Estados Unidos, no Japão, prevê-se um colapso a qualquer momento. Agora, o que sustenta isso é uma coisa absolutamente crucial. É que, devido à ocupação militar do Oriente Médio, esse papel compra petróleo. Pronto, ele passa a ser um papel legítimo, porque compra o bem essencial que movimenta o mundo, a energia. É uma garantia exclusivamente militar e exclusivamente dos Estados Unidos. Então, hoje, a moeda se ancora no poder militar e daí compra petróleo. Só que é um poder transitório, porque o petróleo está acabando. Caros amigos, deve acabar por volta de quando? Fim da primeira parte da entrevista com Bautista Vidal para a revista Caros Amigos.